Fala, galera, mais um Head Coach Cast no ar. Hoje, mais um convidado especial para vocês. Ao meu lado, Diogo Vilela Barbosa, meu co-host. Fala, Diogão. Fala, boa tarde, boa noite a quem vai nos ouvir fora do horário da gravação e da liberação. Vamos para mais uma. Nosso matchmaker, Mazinho de Moraes, mais uma vez presente. Fala, galera. Mais uma vez aí, juntos. Vamos lá, tem muito papo bom aí com o Zé. E o nosso convidado especial do dia, Zé Roberto Camargo, aqui presente diante de nós. Muito bom estar aqui. Já acompanho o programa aqui, o quadro de vocês, o podcast. Fiquei muito feliz de ser convidado. Muito grato. E nós por tê-lo aqui presente com a gente. Vou falar aqui dos nossos patrocinadores, Montenegro e Vilela Barbosa Advogados, Prefira Veículos, o nosso novo patrocinador, então tá aqui diante de nós, né? Um novo conceito em revenda, Prefira Veículos. Aproveitar para mandar um abraço pro nosso amigo Wendel, né? Nesse recomeço, um cara que já conhece aí desse mercado e vocês podendo dar uma entrada lá, fortalecer a página dele no Instagram. Sigam o Instagram lá, @Prefira Veículos e @MVBADV. Então, para começar, né, a gente tem aqui em nossas mãos o livro escrito sobre a vida do Zé, né? A visão da psicanálise em torno da vida do Zé para ser humano, né? Patrícia Beltrão, a esposa do Zé. Fala um pouco sobre esse livro, Zé. Então, a minha mulher é escritora, psicanalista, né? E desde que ela me conheceu, acho que ela me pegou como cliente, né? Paciente. Então ela começava a ouvir as minhas histórias e tudo, e começou a entrevistar algumas pessoas, né? Meu mestre, João Alberto Barreto, conversou com um monte de gente e tudo. Então, ela foi escrevendo o livro, né, da minha história pela visão da psicanálise, né? Não é o que eu fiz que é o mais importante, é como eu me senti com o que eu fiz, né? Da minha vida, tudo que eu fui, do que eu perdi, como eu reagi a isso, como é que eu fui traçando um caminho para me levantar outra vez, né? O alcoolismo e tanta coisa que eu passei na minha vida que às vezes as pessoas nem conhecem, né? Mas esse livro é um livro bem amplo, né, e objetivo para tratar do assunto de se libertar de certas coisas que possam te limitar para você conseguir seguir adiante. E essa pegada psicanalítica dela é pela visão de Freud, Lacan. Então, a Patrícia, quando você entra no âmbito da psicanálise, você acaba indiscutivelmente pegando um pouco de todos, né? Eu estava até citando uma coisa com Freud no carro aqui, com o Marzinho ficou me ouvindo toda a paciência, mas que tem certas coisas que ambos se unem e se misturam, né? E tem muita poesia no livro também, né? Porque a parte dela como escritora, ela é extremamente uma poeta maravilhosa, ela consegue botar as palavras de uma forma, uma métrica, né, poética, vamos dizer assim. Então, um livro que tem a base da psicanálise, eu sou só um personagem disso, não sou nada além disso, e também, quem gosta de poesia, também é um livro que está poeticamente psicanalítico. E por falar em história, quem é o Zé Camargo? Zé Camargo é o ex-apresentador da rede. Não é Zeca Camargo. Importante frisar isso. Tem que deixar claro que essa tirada é para cortar qualquer... Isso aí é importante frisar, para não deixar dúvida, né? Vai que eu sou um apresentador. Mas não deixando de ser, né? Você tem, dentro do teu espectro aqui das histórias, múltiplas facetas, né? Você atuou em vários campos, né? Você atuou na música, você atuou na arte, você atuou... Não atua, né? Que tá... você ainda permanece em atividade, você atua nas artes marciais, você atua no campo do empreendedorismo. E assim, vamos falar um pouco também da infância do Zé, para entender como é que se construiu esse personagem. Então, o Zé Roberto Camargo foi um cara nascido em Botafogo, né?
sempre ligado ao esporte. Meu pai era faixa preta, foi o dublê do Tarzan, meu pai. Aquele Ron L que passava pendurado no cipó, foi o dublê do Tarzan, foi meu pai. E a relação da gente era muito complicada, né? O pai era agressivo, aquela coisa toda. O livro fala bem dessas coisas. E eu acabei indo para o esporte, né? Então remei, fiz taekwondo com o Rodney lá, que a gente... Rodney Américo dos Reis. Isso aí. Fiz taekwondo com o Rodney, fiz judô com meu pai, que também era faixa preta de judô, veio o taekwondo, veio o boxe com o Marreta lá na Santa Luzia. Aí depois veio o jiu-jitsu com o João Alberto, o jiu-jitsu parou com o João Alberto, eu continuei com o Valdir Pimenta Júnior, que também é discípula do mestre João Alberto. E aí depois ele parou de dar aula também, viajou. Eu tive um período curto com o Cassinho Cardoso, com o Paulo Maurício da Strauss. E eu fui seguindo a minha vida assim, mas nunca fui um cara focado no jiu-jitsu em si. O jiu-jitsu fez parte da minha vida como um todo, mas aquilo nunca, para mim, foi minha visão, meu foco principal. Porque dentro da minha necessidade financeira na época, que nesse período eu tive uma briga para sair de casa com 7 anos, fui morar num trailer no Tivoli Parque da Lagoa, cara. E lá eu comecei a mexer em moto, conheci a família Orfei. Então, o foco meu era motocicleta, entendeu? E como tinha essa coisa de clube de moto nos anos 80, também aquela coisa toda, a gente não era uma coisa politicamente correta naquela época, eu tive a necessidade de aprender a lutar, né? Tinha essas coisas todas. Mas o meu foco sempre foi realmente mexer em motocicleta, né? Eu comecei pela Harley Davidson, depois vieram várias outras marcas que eu fiz parte até da implementação todo o contexto dela no Brasil. Essa história do Tivoli Park, né? Tivoli Park que hoje não existe mais. Não existe. Mas que foi uma coisa muito icônica ali da minha infância, né? Eu morava em Ipanema nos meus primeiros anos de vida. Eu todo dia queria ir pro Tivoli Park, né? Eu estava todo dia. E o Tivoli Park... Chegou até a enjoar, né? E o Tivoli Park era, digamos assim, um cartão postal do Rio. Então quando você menciona, pô, nasci em Botafogo, eu fui morar no Tivoli Park, você estava o tempo todo em ambientes que eram a referência da beleza, da moda, né? Digamos assim. Mas isso nunca teve essa visão para mim, porque acabou que essas coisas todas foram uma coincidência da minha necessidade, oriunda da minha necessidade, né? Mas era muito lúdico isso, porque naquela época ali você tinha o Tivoli, você tinha o Driving, ainda tinha coisa do Driving, aí você tinha ali o Gato Pardo, na sequência você tinha o Tivoli, o heliporto da Polícia Civil, tinha o Roxy Roller, você tinha... O Gato Pardo é onde viraram várias boates depois. Aí né? depois você teve o Papagaio Disco Clube, depois o Resumo da Ópera, depois um monte de coisa. Mudou de nome muitas vezes. O próprio Roxy Roller mudou de nome um monte de vezes também, foi Beija-Flor, foi Mamão com Açúcar, tem essas coisas todas. E eu morava ali do lado, num trailer, pô. Então eu me sentia... né? E já tinha moto, porque eu mexia em moto, então... eu tive uma infância e uma juventude assim que poucos tiveram oportunidade de ter. E acabou que o Tivoli, muitos artistas iam no Tivoli. Então, essa coisa que eu tenho também de começar a escrever, começar a compor música, aquela coisa toda, acabou tudo vindo para mim de uma forma extremamente natural. Nada foi uma coisa assim que eu planejei que acontecesse, entendeu? Eu me permiti passar pelos enfrentamentos que eu tive, foram vários, né? E numa época muito braba, né? A gente pega final dos anos 70, 80 e tudo, era tudo diferente, tinha droga, tinha isso, né? Eu, graças a Deus, nunca caí nesse ambiente da droga. O álcool, eu tinha problema com álcool, né? Hoje eu posso falar isso abertamente, porque não tenho mais hoje, graças a Deus, então, já passou. Então tudo aconteceu de uma forma lúdica e natural. É por isso que, às vezes, quando as pessoas me falam, quando eu li o livro que ela escreveu, quando eu vejo amigos meus lembrando de alguma coisa, quer dizer, para mim é até uma surpresa. Eu falo, porra, às vezes parece até que isso não existiu, porque eu não tive tempo de... analisar. Não, eu não tive tempo de morcegar muito nas coisas. Eu tive, irmão, pintou isso aqui, vamos. Pá, pá, pá. Era que nem brigar no salão dos Estados Unidos. Eu estava sempre de cara cheia, vamos brigar e vivi um momento, né? Nisso. Né? Então, era eu fico intenso, sabendo das coisas. intenso. Tem que pensar, tem que fazer, vamos fazer logo, acabou. Então, eu não tinha esse pensamento, não tinha tempo, cara, porque minha vida foi uma guerra o tempo todo, então não tinha tempo de analisar e ficar feliz com alguma coisa. Todo dia era uma aventura, todo né? dia era E dentro dessa guerra, essa questão, dentro dessa guerra aí que você está narrando, essa questão tua
com o motociclismo. Você foi autodidata? Teve alguém que você tem como mentor na época? Não, ninguém, cara. Eu fui 100% autodidata e ao mesmo tempo teve aquelas pequenas ajudas, é claro, né? Porque tinha gente que veio muito antes de mim, né? Você vê, tem um clube, tem 2 clubes de moto, só não vou citar o nome Sem dos clubes, problema. mas que vem desde o tempo que não era Rio de Janeiro, era Estado da Guanabara, né? Então, na Rua Ceará tinha o saudoso Mister, que era um cara que mexia em Harley. Então, esses pulos de gato. E Harley, na época, cara, a ferramenta era polegada, não tinha manual, não tinha uma concessionária, né? Então, você ia olhando, acho que é isso, né? Vou fazer a ferramenta, vou fazer a peça. Era tudo muito assim, né? O que eu acho engraçado no mercado hoje de motocicleta é que antigamente a gente andava de Harley, as coisas desmontando no caminho, e a gente tatuava a Harley Davidson no braço, né? E a gente criou uma amizade, que eu tenho amigos hoje de 50 anos, que a gente começou baseado nas dificuldades que aquilo foi gerando. Porra, o cabo da Vespa serve para ser o cabo de acelerador e retorno, que a gente gostava de botar aqueles bidões altos. E não tinha internet, não tinha celular. Então, quando eles se encontravam no encontro desse, assim, pô, mas vem. Aí você, cara, o guidão alto, que maneiro, que cabo você está usando? O cabo da... Então, a informação demorava um tempão para chegar. Às vezes, uma viagem daqui para Penedo era 12 horas, que a moto ia desmontando no caminho, pô. Aí eu fico vendo hoje os caras, meu pisca caiu, não sei o que eu faço. Pelo amor de Deus, pô. Conserta esse negócio, para de reclamar. Mas essa capacidade de improvisar, essa capacidade do ajuste, né? Isso aí foi importante, até por uma coisa que você falou para mim enquanto a gente conversava nos dias anteriores. Uhum. Você disse assim, o conceito das marcas, às vezes, a marca fala muito mais alto do que a qualidade do produto em si, né? Tem coisas assim. E você está falando aí, a marca que talvez seja o maior conceito da história de referência de motos e como ele foi formado, né? Você está dizendo na prática. E uma outra coisa engraçada é que o mundo de hoje, você vê, a Harley Davidson, ela era uma marca muito emblemática e tinha um público muito focado nisso, né? Hoje, a maior crise que ela está passando é a crise de identidade, né? Tem coisas que não dá para falar hoje, mas... A expansão desmensurada, né? E o acesso... Não é só isso, não. É que era uma marca que representava um tipo de personagem. Um conceito de vida, né? Esse personagem não existe mais hoje. Cadê esse personagem? É até mal, até ruim, feio você falar que você o mundo mudou, né? O mundo mudou. Entendeu? Aí uma moto essa, que era o ícone, que representava da rebeldia, tipo de personagem. Não é nem rebeldia, é o... meu irmão... Espírito Easy Rider, né? Piloto de caça, que saíram da guerra, né? Aqueles caras que, porra... Né, meu irmão? Bravo. A coisa tá mais difícil, né? Então, não, mas a marca perdeu a identificação. Hoje até que dar de motinha. Só fazer uma parte. O Mestre Ralph sentou nessa cadeira aí e ele deixou uma determinação para os episódios da frente. Que o politicamente correto não pode atrapalhar nossas conversas. Obviamente, com respeito necessário, mas então, a gente pode ficar à vontade. A marca Harley Davidson era a marca mais heterossexual que existia no mundo do ramo de motocicleta. Agora, você falar que é heterossexual parece uma ofensa. Ofensa. Por isso que eu falo, ela passou por várias crises na vida dela, né? Mas eu acho que a pior, isso é a minha opinião, tá? Sim. Eu acho que a crise de identidade é a mais braba hoje. Porque quando você tem um marketing, isso aqui é o marketing, você está vendo a tua logo aí e tal, né? Agora, o que representa isso é o branding. Qual o sentimento que eu tenho de usar isso aí? Isso é branding. São os valores da marca, o conceito dela. Que faz ela perpetuar. Os princípios, né? Então, os princípios, os valores, o branding da Harley fez ela ser a Harley mais de 120 anos. Eu pergunto, e agora? O que eu faço? Então, o que acontece? Agora foram agregados outros que estão voando. Acessórios no sentido do que ele falou, em princípios, valores e tudo. Hoje você tem que ter, além disso, você tem que ter uma conversa com o público. Entendeu? Você tem que fazer o público entender isso. Só que hoje temos um outro problema. Hoje você tem a geração do desamparo, né? E a rede social e a comunicação hoje é muito veloz. As pessoas prestam atenção em 5 segundos das coisas. A economia da atenção, né? Tempo de você... Exatamente, você falou. Então, as pessoas perderam tempo de ter tempo.
Como é que você vai dar importância a alguma coisa, dar valor a alguma coisa, se você não tem tempo para aquilo? Vamos supor, eu ganhei a faixa preta. Eu sei o tempo que eu demorei para ganhar a faixa preta. Dou valor àquilo. Eu sei, existe a diferença de você ter a faixa preta e você ser faixa preta. Muita diferença. Então eu posso falar, ter a faixa preta é o marketing. Ser faixa preta é o branding. Então, de uma certa forma, tudo que eu fiz fez parte do que eu aprendi dentro das artes marciais. Mesmo sem ser um expoente, sem ser conhecido, sem ser nada. Não é? Porque, de uma certa forma, a arte marcial me ajudou a ser um enfrentamento. Eu estava falando isso com a minha mulher em São Paulo essa semana. Eu me descobri enfrentamento. Eu sou um enfrentamento. Eu estou sempre pronto para o enfrentamento. Seja ele qual for. Pô, perdi meu emprego. Ok, vou em frente, eu vou dar um jeito. Pô, perdi minha casa, como já aconteceu. Morou uma barraca num campo. Não se deixa abater pela circunstância. Nunca. Né? Mesmo a guerra está aí, essa aí, vamos em frente, vamos ver o que vai acontecer. Então, isso é uma coisa que faz parte da minha personalidade hoje. Entendeu? Então, quando você vê essas... Por que eu cheguei primeiro na Harley? Depois eu fiz isso com todas as marcas. E como é que aconteceu isso? O Zé saiu do trailer no Tivoli Park para Harley Davidson. Porque o que acontece? Como eu era um cara que estava enturmado com isso tudo, de repente um empresário chamado Paulo Luiz, que foi o cara que trouxe a Harley para o Brasil, já ficou me conhecendo assim, né? Que fulano, Beltrano, Ciclano. E a gente se conhecia através dos eventos. Tinha um evento de Penedo, que a gente que criou aquilo lá, porque era aniversário de um outro amigo nosso. Iam 6 motos. Depois virou um monte de moto, né? Virou um monte de coisa. Tiradentes, um outro amigo nosso fazia aniversário numa data tal. Então, em 94, a gente ia para lá. Penedo a gente criou em 92, Tiradentes em 94. Aí depois foi crescendo, o número de concessionárias foi aumentando, a coisa foi crescendo. Então, nesses eventos, eu acabei conhecendo o Paulo Iso, aí ele me convidou para começar a trabalhar na loja, e eu tive eu tinha visão de brand bem antes, né, da maioria. Eu gostava daquilo antes de todo mundo. As pessoas, eu não era um cara que vendia motocicleta, eu gostava daquilo, eu já tinha, eu vivia aquilo. Você tinha a visão de um conceito. Do conceito. Mas você não sabia ainda... Porque você não tinha uma formação acadêmica disso. Não. Você não sabia ainda que isso era um brand. Não sabia. Eu não sabia que era brand. Eu não sabia dar nome depois. Né? Você tinha de maneira intuitiva. Também foi autodidata nisso. Não, 100%. Sim. E aí, quando as coisas foram seguindo, eu fui criando as campanhas, eu fui mostrando, posso dar um pitaco nessa campanha? Aí não pode. E ele era um cara muito liberal, uma cabeça boa, um cara maravilhoso, né? Diferente de muita gente hoje, né? E ele investia nas pessoas, né? Quer dizer, então a gente fez o Harley Davidson University, que é a Universidade da Harley. Foi aí que eu comecei a aprender o que era brand, o que era a diferença de marketing e isso brand, foi lá fora, né? Milwaukee, lá em Wisconsin, sabe? Wisconsin. E eu nunca tinha saído do Brasil, aí foi um inferno. Meu inglês era pior que hoje. Eu fiz aquele curso do Ingrid Lavanda, do Atkinson, pô. Não aprendi a falar nada de inglês, mas fiquei perfumado. Coisa rudimentar, né? Não, bom dia, boa tarde, não entendia nada que falavam comigo. E aí tem um episódio engraçado. Quer dizer, voltando só para seguir o raciocínio. Aí fui fazer o Harley Davidson University, aí voltei com um cargo de General Manager da Harley. Aí nesse período de 1999 até 2011, aí entraram, ele pegou outras marcas, né? Pegou a Ducati, a MV Agusta, a Benelli, a italiana, pegou a Triumph inglesa, pegou a KTM austríaca, Quadriciclo Polaris, a Bill, que era um projeto da Harley com Eric Bill. E ele tinha... Então, ele pegou a Harley, eu fui para os Estados Unidos fazer o Harley Davidson University para estudar isso, a gente ia para os dealer meetings todos. A Ducati é uma coisa na Itália, a KTM é uma coisa na Áustria, a Triumph é uma coisa em Birmingham, em Londres. Ele investia na gente. E com isso, eu deixei de ser um garoto brigão de Botafogo, morador de um Tivoli, parque, de um trailer, para ser um dos caras que mais conhecia de brand no Brasil.
E falo isso alto em bom tom, que eu acho difícil alguém conhecer mais do que eu com relação a isso. Porque eu vivi isso aí o tempo todo. E tudo sem propriamente a parte acadêmica na frente. Você botou o teu instinto Nada. a serviço... Eu sou formado em publicidade e propaganda. Não, sim, mas tô dizendo assim, Mas, o teu instinto te alavancou. Instinto foi entendendo a publicidade dentro disso. Mas depois de algum tempo, você já teve um direcionamento de instrução lá dentro da empresa que Não, mas proporcionou... aí, claro, mas isso veio naturalmente por conta de eu já estar mexendo com isso assim na rua. Né? Agora, será que a tua principal habilidade, até nesse tempo, não teria sido um entendimento com pessoas, saber lidar com pessoas? Cara, você falou uma coisa ótima, porque é o que eu falo, eu gosto de gente. Né? Isso, para mim, eu gosto de gente. Então, quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, comecei a dar aula em Goiânia, em 2011, antes eu não dava aula, foi exatamente quando eu saí da Harley, fiquei desempregado, né? Aí o Malibu me ajudou muito com isso, né? E eu oficialmente me graduou faixa preta e eu comecei a dar aula de jiu-jitsu. Aí eu comecei por acaso também, eu estava numa aula lá em jiu-jitsu, e eu quando comecei a dar aula, aqui pode falar, né? À vontade. Então, eu quando fui para Goiânia, fui recém-separado, eu estava completamente uma depressão fodida, completamente embriagado, pesando 120 quilos, estava para morrer. E aí consegui o outro cara, que é um cara maravilhoso, o Fefel, que é dono de uma academia lá de Goiânia, me acolheu ali, tem um horário lá de 6 horas da manhã, e eu naquele estado trabalhava na Harley de Goiânia e dava aula lá na academia. Num dessas manhãs, tipo 7 horas da manhã, veio uma mulher com uma criança com Down, perguntou, mestre, que as pessoas não têm noção, viu? O faixa preta acha que é mestre. Aí, mestre, o senhor dá aula para criança com Down, um característica especial? Eu falei, nunca tinha dado. Mas, cara, aquela palavra dela me chamando de mestre, e eu começando a dar aula para aquela criança... Foi um reconhecimento, me transformou. Não, me transformou. Naquele dia, eu parei de beber. Mesma situação, fui para a igreja lá, que era o que eu tinha na época ali, e comecei a pedalar, comecei a treinar forte com todo mundo da academia, comecei a sair de 120 quilos em 6 meses para, 103. E aí, de lá para cá, eu entendi o que eu tinha que fazer com o jiu-jitsu. Entendeu? Aí eu comecei a procurar, bom, como é que eu vou falar isso? Porque quando a gente fala jiu-jitsu, para uma pessoa que nunca teve não é do meio, né? Uma pessoa que de repente passou por uma depressão ou passou por tem alguma característica, uma patologia qualquer, a primeira coisa que vem na cabeça dela, fala assim, o que aquele campeonato que eu vejo na televisão vai me favorecer com isso? Eu não faço parte daquilo. Os caras fortes, não tem força, não tem nada, eu não quero fazer esporte. Me acrescentar em quê? Esse é o primeiro pensamento que vem na cabeça de uma pessoa dessa. Agora, quando eu chego e falo assim, você me permite que eu possa te ensinar, porque eu acho que pode te ajudar, um sistema de autodefesa? É Krav Maga? Não tem nada a ver com Krav Maga. É jiu-jitsu? Não é jiu-jitsu. É um sistema de autodefesa que eu vou mostrar a você como você pode, de repente, atravessar essas adversidades de uma forma mais fácil. Você me permite que eu possa te mostrar esse sistema de autodefesa? Isso tem funcionado, muito obrigado até hoje. Aí eu entendi também que o jiu-jitsu esportivo, a gente está até falando sobre isso, né? O jiu-jitsu esportivo, muita gente anuncia jiu-jitsu e defesa pessoal, né? Mas a defesa pessoal é mostrada 5, 6 horas e acabou. Então, o que você não pratica todo dia, você não aprende, você esquece, né? Nós somos hábitos. Os hábitos vêm de repetições. E hoje ninguém pensa nisso. Fala assim, cara, é claro que quando a gente pensa no jiu-jitsu, pensa a gente que todo mundo pratica a luta. Então, é diferente a compreensão, né? Como é o nome dele? Seu nome? Hein? Você já fez arte marcial? Então não adianta também. Mas só dando uma parte dentro do que você está falando, o jiu-jitsu ele foi pré-concebido, né? Muito concebido de forma para o homem fraco, né? A partir da figura do mestre Hélio, né? E ele se converteu com o passar do tempo, com a questão da provação da bravura dos seus praticantes, até para afirmar o jiu-jitsu no mundo das artes marciais e na sociedade de forma geral, como um esporte
de bravos, o que durante muito tempo afastou o homem comum, um homem sem perfil de uma academia, por exemplo. E hoje, nesse turning point, ele volta um pouco a atenção até um serviço que a gente estava brincando ali fora, meio que pasteurizado para um público em geral, né? Que inclui tanto o que quer ser bravo quanto o que não tem essa capacidade de se olhando no espelho. Essa tua metodologia, ela tem uma abrangência geral? Então, eu chamo essa metodologia de realmente geral. Por que eu falo isso? Quando você entra no que eu vejo por aí, e outra vez, é a opinião do que eu vejo por aí, né? Eu ainda vejo pessoas que não estariam naquele ambiente. Por exemplo, uma pessoa que sofre de uma depressão com mais de 50 anos não vai estar ali, você pode ter certeza. E se for, vai ficar pouco. Uma pessoa que sofre com autismo, suporte 1, que é o mais tranquilo de você lidar, dificilmente ela vai se sentir bem ali durante o tempo. Ou vai ser uma incógnita. Quando você pega uma pessoa que passou por um problema, uma mulher, por exemplo, que passou por uma violência doméstica, você toca nela, ela chora. Eu te pergunto, quem é o profissional capacitado para ter essa percepção, para não fazer essa pessoa se expor ali no meio? Das pessoas que têm um foco para o esporte, né? Quando você está no esporte, eu já fui esportista, e na época era um cavalo, era atleta, correr, o esporte, você tem que ser um atleta. Você, quando está lidando com esse tipo de personalidade, essa pessoa não é um atleta. E nem consegue ser. Tem que entender a característica dela, o que está levando ela a estar ali perto de você. Entendeu? Né? A provável característica que acontece comigo, ela tem esse entendimento, né, que um sistema de autodefesa, porque essa pessoa que nunca quiseram praticar esporte nem nada, com 50 anos não vão resolver fazer isso agora. Ainda mais se elas têm uma patologia qualquer, se elas estão presas em alguma coisa que está fazendo mal a ela, está incomodando ela. Isso não vai ser uma tentativa. Poderá ser se os psicólogos, os psicanalistas, as pessoas que trabalham com a mente humana puderem ter essa compreensão, falar assim, por isso vai agregar de uma forma belíssima, se for aplicado por um profissional preparado para isso. Exatamente. Entendeu? Vai somar de uma forma que vai ser um encaixe, né? Você pega uma pessoa que teve uma violência em casa, doméstica, onde foi agredida pelo marido, etc. e tal. Essa pessoa faz análise 20 anos. E ela, de novo, ela volta, ela relembra, o que eu falei? Ela relembra, repete a saída, a lembrança dela e tal, e depois... Elabora. Relabora. E ela, de determinado momento, depois de ter feito isso 1 milhão de vezes, e não ter se afrontado com a presença do psicanalista, ele ter desistido, né? Tem até um exemplo de uma mulher que a reclamação dela é exatamente essa. Fala assim, eu namoro, mas eu sou abandonada, me abandono no meio do caminho, não sei o que eu faço. Tal. Na 4ª sessão, ela deixa de ir. Porque, de uma certa forma, ela estava, por algum motivo que essa coisa de relembrar confrontou ela de uma forma que não deu, ela abandonou. Ela agiu pelo abandono. Ela agiu vez, né? Da mesma forma que ela diz que os outros agem com ela. Então, o que acontece? Não existe hoje, eu vejo, dentro desse setor acadêmico, vamos dizer assim, ligado ao jiu-jitsu, quando falo que o jiu-jitsu é para todos, mas todos está faltando um monte de gente. Está faltando um monte de gente. Ô Zé, se a gente pegar lá de trás, assim, o Diogo falou do mestre Hélio, né? O mestre Hélio dava aulas individuais na academia do centro, né? E as falas dele, e isso a gente que pôde conviver um pouquinho com ele, assim, ele sempre tratava a pessoa, e a gente falou isso aqui no podcast. Uma positividade muito grande. Uma positividade, chamando de campeão. Então, de repente, até sem saber, ele fazia um trabalho psicológico ali de empoderamento daquela pessoa, né?
Ele encorajava, dava... Encorajava, então, poderes. esse empoderamento. E, de alguma forma, isso se espelhava na vida daquele cara pessoal, né, e profissional. Porque naquela época não existia a competição. Não existia o jiu-jitsu que a gente vê hoje. Era defesa pessoal. Tinha as aulas que ele dava para essas pessoas específicas. Eram 36 aulas, né, o programa, coisa, mas não existia esse jiu-jitsu competitivo que é hoje. Né? Isso veio acontecer na década de 70, lá, com o início da federação, né? A esportivização. E aí, 73, eu acho. Não sei. Essa esportivização fez com que o jiu-jitsu começasse a se dividir. Por quê? Começou a dar um foco muito grande na competição e em outras vertentes que o jiu-jitsu trabalhava começaram a ficar esquecidas. Então, essa parte toda terapêutica, a parte educacional, né, isso foi sendo deixado de lado, não de uma forma que cortaram isso, mas que não deram tanta importância quanto, de repente, deveria, né, em prol da competição. É porque quando você faz um produto de menor escala, né, você consegue manter uma padronização. Quando você começa a potencializar ele, você, em algum modo, vai perder. Porque eu estou te falando isso dentro do que você está do teu raciocínio. Porque a gente brinca muito, por exemplo, a gente tem um professor, um mestre, amigo nosso, que é o Paulo Perrota, todo mundo conhece como Rabicó, que, para mim, ele, além de ser um gigantesco acertador de jogo, já vi ele pegar atletas que foram campeões, que chegaram lá ruins, e ele conseguir fazer os caras serem, pelo menos por um tempo, bons, né, no que queriam. Mas, para mim, a principal vertente dele é a psicologia que ele exerce sem nunca ter pisado numa sala de aula. Não sei. Dizem que o mestre Hélio Gracie, né, e o mestre Carlos Gracie, eu digo isso que eu tenho muito contato com o meu mestre, né? E ele teve contato ali dentro, né? Foi criado ali dentro. E ele fala muito disso, que ambos tinham uma psicologia natural, né? Não que estudaram psicologia nem nada, mas eles tinham uma psicologia natural. Agora, eu voltando para os meus pensamentos com relação a isso, né? Eu falo assim, cara, a cultura do enfrentamento é uma coisa assim importantíssima. Sim. Então, deixa eu só concluir. Perdão. O que acontece? Pegando até essa tua fala, né, de você pegar, de repente, um nicho ali, começar a trabalhar. Só que o jiu-jitsu cresceu dentro desse nicho competitivo, muito, de repente, de uma forma que ninguém visualizava naquela época, né? E com isso começou a se perder mais coisas. Mais coisas. Então, por exemplo, eu tive aulas, né, quando eu comecei, o teu tio, que hoje em dia a gente não vê mais. Sim. Né? Que de repente você já não teve, que é uma geração depois. Né? Como eu não tive aulas que quem veio antes de mim também teve. Né? E quanto mais aumenta esse leque competitivo, mais etapas vão se queimando dentro de processos. Né? A gente viu o Zé Beleza aqui, quando veio, falar que o curso agora ele faz o curso dele, né? Ele faz uma primeira parte online, porque já chegou a ponto de chegar a faixa preta que não sabia dar um rolamento. E isso é queimar a etapa do aprendizado, de coisas que são essenciais. E aí vai refletir justamente nesse enfrentamento. Né? Então, por exemplo, eu tive um professor quando eu comecei, né, que a gente treinava de kimono, treinava sem kimono, e todo dia tinha porrada. Tinha taparia, tinha defesa pessoal, todo dia tinha. E não era nem no tatame, no chão duro, porque ele falava, na rua não tem tatame, vocês têm que aprender. Né? E tinha lá o último sábado do mês que ele marcava sempre um confronto com o pessoal do karatê. Então, essas coisas nos davam subsídio para a nossa vida pessoal ali, desse enfrentamento, de saber lidar com situações de risco, de perigo, de qualquer coisa. Né? Fazia parte da parte marcial, que vai sendo deixado de lado cada vez mais. Então, é um problema que muitos professores hoje não se atentam,
né? Hoje eu vejo até um movimento em relação à defesa pessoal de as pessoas começarem a voltar. Mas esse movimento partiu dos antigos. Partiu dos Os antigos. antigos começaram a cobrar isso. É isso Sim. que eu ia falar agora, Sim. porque quem não sabe, como é que vai cobrar, né? Sim. Porque, cara, já é assim, para quem milita nisso, como eu trabalho com defesa pessoal e trabalho também com jiu-jitsu, você vê, às vezes, coisas que é absurdo. Por exemplo, eu vou trazer uma coisa aqui e vou chegar num ponto que ele falou sobre o pasteurização e eu quero falar sobre isso um pouco. Uma das coisas que eu vi recentemente foi faixas coloridas, mas já de nível maior, roxa, marrom e pretas, que não sabiam movimentações de luta em pé. E não estou falando de taparia, nem de Sim, soco. de Estou falando queda. de queda, de domínio de A gente nuca, falou isso no carro também. domínio de pescoço para chegar numa posição de imobilização, isso em pé, né? E desenvolver movimentos de defesa pessoal. Isso me chocou um pouco porque é o que se espera de pessoas que já têm um certo tempo de luta, né? Então, assim, só que eu vou voltar para essa questão da pasteurização porque a gente teve uma saga aqui dentro dessa mesa que o Mazinho participou de algumas, o Diogo acompanhou de fora, mas assistiu, que foi o seguinte, nós tivemos aqui, o Kleber Maia foi o nosso primeiro aqui, nosso 01, e eu costumo dizer que a partir do Kleber Maia, a minha maturidade em relação ao jiu-jitsu mudou, porque eu encarava o jiu-jitsu como uma coisa que eu trazia para me defender e para, eventualmente, né, usar de forma negativa nas ruas. A partir do Kleber Maia, quando ele fundou a federação, ele trouxe lá um blog que trazia informações e eu comecei a ler aquilo e logo depois eu comecei a trabalhar também junto da federação dele e tudo mais. Eu comecei a ter um envolvimento ali, tanto de aprendizado com ele e com outros professores, e que eu comecei a ter uma noção da responsabilidade, né? Da responsabilidade que havia no ensinamento, né? No provimento do ensino do jiu-jitsu. E aí, quando a gente veio fazer esse programa, eu vim com uma carga de maior responsabilidade ainda, porque em dezembro do ano agora, de 2023, um amigo meu, faixa preta de jiu-jitsu, tirou a própria vida. E eu vendo aquela situação, até sensibilizado, porque ele deixou um filho de 14 anos, que eu falei, pô, e agora? Qual o exemplo que a gente pode dar para um moleque que ficou aí? A gente precisa, né, de certa forma, direcioná-lo, como tem outros aí, e que o programa serve para isso também. E aí a gente teve uma saga aqui de programas, em que o Kleber participou, mas que principalmente, quando veio o Pinduca para cá, ele começou a falar da parte do que ele falou, da inserção no campo acadêmico. Porque essa pasteurização, ela veio de uma movimentação de trazer um jiu-jitsu que não era mais só luta, que não era mais só defesa pessoal, mas que ele era uma metodologia de autoconfiança, de trazer a pessoa a lidar melhor com as frustrações. Embora isso já acontecesse de maneira natural, mas agora isso está sendo feito de maneira organizada. E dentro dessa mesa aqui, eu pude entender um pouco o porquê. Veio o mestre Fernando Pinduca e falou sobre a saga dele para inserir, né, junto ao campo acadêmico, a educação física, né, de forma que se tornou matéria. E o seu mestre, João Alberto Barreto, que conclui o nosso raciocínio aqui, né? Pinduca falou, a gente precisa do psicólogo para fechar esse raciocínio. Ele teve a parte dele com relação ao campo da psicologia, né? Então, eu acredito que muito se deve, como você falou, mestre Hélio e mestre Carlos faziam isso de forma natural, mas eles já de forma organizada, com base em fundamentos de estudos, eles começaram a jogar isso do campo acadêmico e começaram a juntar outras pessoas em volta disso, né? De forma que começou a acontecer um movimento conjunto de artes e ciências se cruzando. Então, quando a gente fala hoje do que ele falou, mas assim, eu não vejo que é só uma coisa que está enfeitando, que é uma coisa que veio, sei lá, de 30 anos atrás, com base em muito estudo, e eles vieram empurrando para que outras pessoas hoje façam eco no que eles trouxeram, correto? Então, dito isso,
eu quero que vocês falem um pouco de como vocês veem o cenário em relação a tantos caminhos que o jiu-jitsu hoje traz, porque, assim, hoje, se você quiser, você pode ter todos esses ganhos, desde que direcionados por um bom professor. Então, eu tive presente em alguns episódios desse, né? Eu acho que até o Pinduca, quando colocou isso, estava ele, o Zé e eu aqui. Falamos 3. Né? E a gente falou muito da formação do professor, né? Da importância do professor entender, né, outras ciências que vão agregar ao ensino da arte marcial. Né? Então, agora, uma coisa não anula a outra. Não quer dizer que está entrando a parte toda acadêmica, né, de conceitos acadêmicos, de organização, de metodologia, que vai deixar a marcialidade de fora. Né? Jamais. Muito pelo contrário, você tem que saber justamente fazer essa fusão e tirar o melhor disso aí. E hoje eu vejo assim, são poucos professores que conseguem fazer isso. São poucos. Né? A gente vê muito reprodutor de movimento. Eu aprendi assim, eu ensino assim. Ou eu faço isso porque tem uma galera fazendo. Eu não quero entender o porquê que é assim. Né? Não quero ter o trabalho de estudar e entender por que você faz isso. Né? Essa semana foi engraçado. Eu vou dar um curso de formação de professor lá em Itaipava, em outubro, e eu abri lá uma caixinha lá de perguntas e vieram algumas perguntas, né, em relação a... Só um minuto. Tá vendo? Abriu uma caixinha de perguntas. Isso já é parte da diferença do que havia antigamente. Sim. Hoje já pode um cara qualquer, de qualquer lugar do mundo, ter essa possibilidade. Sim. E aí vem alguns questionamentos, né, de dúvidas que as pessoas falam. Qual é a melhor faixa etária para se iniciar o jiu-jitsu? Né? Que é normal de as pessoas perguntarem. Só que o problema não é a faixa etária que você tem ideal para começar. É você escolher o professor que sabe trabalhar com aquela faixa etária. Exatamente. Se ele tem capacidade para aquilo. Porque senão, cara, não vai adiantar. Ele começar com 3 ou com 10, vai ser a mesma coisa. Se o cara não tiver a capacidade de desenvolver para aquele público, né, não vai ter resultado. Independente de se o objetivo é formar um campeão ou formar um cidadão. Não vai ter, porque o cara ele faz por fazer. Ele está reproduzindo ali algumas coisas que ele aprendeu e não está entendendo nem o que ele está fazendo. Não, o pior pode ser que não seja só não ter um resultado. O pior é ter um resultado ruim. Ruim. Porque mexe com a cabeça da pessoa. E isso é uma questão muito que hoje em dia, né, e a gente falou isso também no carro, vindo para cá, que em relação à competição de criança, isso é um problema muito sério. Porque cada vez mais a gente vê competições, né, de alto rendimento para crianças pequenas, que as pessoas falam, mas a criança tem que aprender a ganhar e perder, que não sei o que. Mas não é só isso. Existe toda uma fase, né, de amadurecimento, de maturação. Tem uma coisa a falar sobre isso. Eu vi que algumas crianças que começaram muito cedo, vieram despontando com resultados, em algum momento, a parte mental delas deixou de ser algo que estava sendo equalizado ali e que as virtudes estavam prevalecendo e passou a um lado negativo preponderar, de forma que... Ganhar a qualquer custo. A pessoa começou a ter dificuldades de lidar com a rotina. A pessoa começou a, digamos assim, sentir um peso de uma responsabilidade, de uma cobrança, ao ponto de, às vezes, ter que parar tudo. Sim, mas por que isso acontece? Porque ela em algum momento teve que parar. Então, por que isso? Porque ela não está numa fase de desenvolvimento cognitivo para lidar com a pressão que é colocada em cima dela para ganhar um título. Então, muitas vezes tem crianças que vão chegar ali
começa ali com 4, 5, 6, aí 8, 9 estão competindo. Quando chegar 10, 12, cara, não quer mais. Não quer mais. Porque a cobrança do resultado cada vez vai ser maior. Porque ele está crescendo, o nível aumenta também, e a cobrança vai ser maior. Eu acho que eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte: a criança tinha que aprender primeiro o sistema de autodefesa. Por que eu falo isso? Porque depois que ela estiver aprendendo a se defender, ela naturalmente vai fazendo, eu quero competir. A decisão é minha. Porque muita criança entra porque o pai quer que ela faça. Muita criança entra porque os amigos fazem, vou fazer também. Então. Mas acaba não sendo uma decisão dela. Né? Muitas vezes acontece isso. Eu cansei de ver campeonato de criança, cansei chorando. Será que ela continua a treinar? Não sei. Será que ela parou? O processo de frustração, que tipo de trauma às vezes é muito gerou? maior. Quando você entra num processo onde a criança aprende a se defender, aí sim você evita um bullying de colégio. Aí você começa a transformar a cabeça da criança para um enfrentamento e para o entendimento de ganhar ou perder, humildade, essas coisas todas, autoconfiança. E quais são os princípios dessa metodologia? Então, o princípio é esse, é você não pegar, entendeu? Uma pessoa e jogar aos leões e se vira. Como é que eu aprendi a nadar? Na minha época, a gente aprendia a nadar assim. Meu pai me levou lá para a Pedra da Moreninha, em Paquetá, fizeram uma roda assim e me empurraram lá de cima. Pô. Ele quer aprender a nadar. Pô. Bebi água. Gerei um trauma para entrar na água depois de sei lá quantos anos eu demorei para cair no mar. Depois eu caí no mar, peguei onda, fiz tudo. Eu tive que passar por essa transformação. Pô, mas que saco, tem que ser assim, pô. Agora, eu vi no seu olhar que até hoje isso, de certa forma, é um trauma. Não é mais um trauma. Hoje eu não estou nem mais aí para isso. Mas eu lembro, é aquela história, né? Relembrar, né? Repetir. Eu acabei de relembrar e repetir. E elaborar agora de novo. Então eu digo o seguinte: eu acho que quando a pessoa, pode ser criança, pode ser adulto, porque às vezes o adulto não está preparado. Também. Né? Eu falo, essa criança que saiu do campeonato chorando, frustrada, perdeu na frente do pai, na frente da pressão dos amigos, na frente da pressão daquela coisa do campeonato que a gente vê que hoje está bem melhor. Antigamente era uma selvageria danada, mas hoje, do jeito que você vê, ainda é uma pressão. Muita gente, familiares olhando, pô, perdi. Ainda é essa. Aí sai chorando. Aí eu pergunto para vocês, mesmo que essa criança continue, será que ela continue treinando, etc. Tal, será que aquilo ali foi elaborado? Será que aquela perda de verdade foi elaborada, foi tratada? Ou ela botou na gaveta ali, vamos em frente? Será que aquela ali é a identidade dela? Será que aquilo ali é a identidade dela? E eu te digo, assim, não vou personalizar aqui para não citar nomes, mas esses dias eu estava passeando assim pelo Instagram e veio, né, um rapazotezinho, garotinho, não sei se ele deve ter seus 11, 12 anos, e já está fazendo bastante sucesso a partir das redes sociais. Ele teve num evento grande aí de sem kimono, porque ele já não treina mais primordialmente de kimono, ele já migrou para o que tá na moda. E eu acabei vendo, né, o perfil do cara e tal, legal, bacana pra caramba. Não, ele até ganhou de um algoz dele e tudo mais, que já tá radicado também lá fora. Enfim, eu falei, cara, que negócio louco, os caras têm 12, 13 anos e já estão nesse nível. Aí, não vou dizer nem piorar, aí para potencializar tudo isso, ele tava marcando seminários. E eu fiquei pensando, né? Óbvio, todo mundo pode aprender alguma coisa com o outro, seja com a idade que for, seja com a graduação que for. Mas o que será que um menino de 13 anos, com a formação incompleta, iniciando, ele tem, assim, para contribuir, fora o marketing? O que será que uma pessoa que você olha em cima de uma Harley Davidson passando na lagoa, que tá sem a personalidade, o branding da marca, o que será que aquilo ali agregou naquela venda? Como é que... Então, é exatamente isso que eu estou falando aqui agora. São situações antagônicas ao conceito de completude que te dá o entendimento de enfrentamento. Né? Por que a Harley Davidson é uma marca ícone dessas coisas todas? Porque antigamente começou com um clube de moto lá fora, que era um piloto de caça da Segunda Guerra Mundial. Os caras acabaram a guerra, os caras podiam usar as motos, né?
E era símbolo da contracultura americana. Então, os caras... E todo mundo queria ser um cara desse. Porra, o cara se rebela contra o sistema, o cara mesmo faz o que quer, o cara, porra, tem filme com os caras são... Eu quero ser esse troço aí, caramba. Né? Aí a Harley entendeu isso. Olha que eu vou falar essa história toda para chegar no jiu-jitsu, hein? Aí a Harley entendeu isso, depois que quebrou, quando ela se reergueu, ela pegou o motor Evolution, que é o 1340, criou a Fat Boy, foi um momento ícone da Harley Davidson, que era o nome das duas bombas que destruíram Hiroshima e Nagasaki, por isso que era o nome de Fat Boy. Uma era Little Boy, a outra sei lá o quê. E criou o ROG, que era um clube de moto, que tinha jaqueta, tinha aquela coisa toda, mas o cara não tinha que ser, porra, o que eram os caras lá na época, né? Então, se tornou... Aí você compra uma Harley, você se torna um ROG. Isso se tornou o maior clube do mundo de afinidades, etc. Tal. É o mesmo exemplo que eu dou até em palestra falando dos estereótipos dos desenhos animados, do história em quadrinho. Né? O Batman, todo super-herói é o alter ego da frustração de alguém. Né? Peter Parker, aquela coisa ali... Tomou uma picada de aranha lá, virou o Homem-Aranha, aquele negócio. O Batman teve os pais mortos, o caralho, grande empresário, né? Aí entrou na Batcaverna, botou aquela roupa, é o Batman. Né? O único herói mesmo que já nasceu fera, o Homem de Ferro, um empresário, saúde ferrada, bolou uma coisa, pá, Homem de Ferro, botou aquela roupa, é o Homem de Ferro. Né? Eu brinco, né? Isso antes, hoje não, mas... A Harley Davidson transformava um engenheiro de 56 anos no Hells Angels. Porra, né? Mas aí é o que eu falo. Esse engenheiro de 56 anos, mesmo andando de Harley Davidson, ele vai ser um faixa preta ou vai ter a faixa preta? Eu volto na cor do esporte. O cara é um campeão. Eu vou entrar na coisa da necessidade da defesa pessoal, você saber se defender, você saber brigar, porra. Né? Entra naquela situação, o cara é campeão de tênis. Porra, legal, campeão de tênis, joga tênis pra caramba. Pô, o cara é campeão de natação, de golfe, de peteca, lá no posto 6. O cara é campeão de qualquer esporte. Mas um esporte de luta, tem que saber lutar. Você é um faixa preta sem saber lutar? E aqui eu estou falando, eu conheci vários assim. Vários. São poucos, não, vários. Hoje tem os campeões da dancinha no Instagram. Né? Entendeu? Então, o que acontece? Eu não sou nada no jiu-jitsu para falar disso. Eu tenho, sim, uma imensa percepção de branding, uma imensa percepção da importância do enfrentamento. Tá? E deixa eu só pegar um gancho aí, Zé. Você entendeu o que eu falei? Disso que tu falou. Esse campeão, né? Você deu esse exemplo, o cara pode ser campeão ali de outras modalidades esportivas. Mas dentro da luta, esse menino, vamos supor, né? Ele vem sendo campeão desde lá do início e vai. De repente, numa situação real de enfrentamento da vida, não vai saber se comportar. Sim, até pela pressão que ele se coloca, né? Ele tá exposto. Porque ele nunca vivenciou também. Dá aquele exemplo de novo que você deu quando o Ralph estava aqui na mesa. Qual? Não, do famoso tapa na cara do grande campeão. Não, o Zé no carro, a gente veio conversando isso, né? Ele deu outro agora, que foi o caso do Leandro Lô. Né? Porque quando você tem esse embasamento da autodefesa que o Zé está falando, o que aconteceu ali, ele teria saído fora antes de uma reação do cara e ter matado ele. Não. Quando eu falo do sistema de autodefesa, é o seguinte, quando eu dei o exemplo, faz parte de um sistema de autodefesa, uma mulher está no elevador, no centro da cidade, só tem ela, um cara lá dentro, não é que não, e não entrar. Evitar, né? Evitar. Se ela está sozinha e entra alguém... Observação, né? Aperta o próximo andar e desce. Ô Zé, isso é um sistema de autodefesa. Tem uma coisa que você tem falado repetitivamente aí, que é o sistema de autodefesa, e o mestre João Alberto Barreto ele usou um termo aqui, ele falou que era ele citou uma plataforma, né?
E quando ele falou sobre plataforma, a gente tem a ideia de que uma plataforma ela não é algo que nasce pronto, é algo que vem a ser Claro, construído claro, por etapas, claro. né? Então, quando você raciocina da forma em que o mestre João Alberto condiciona ali os raciocínios dele, Pô, não? ele vem de uma maneira, ele fala dos algoritmos hoje, Claro, tá? claro. E ele vem falando isso. Eu acho que, da forma que ele falou que, um garoto, o que esse garoto... Obviamente ele tem coisas a ensinar, até assim, se comparado com outros garotos, com certeza mais do que os mesmos da mesma idade. Mas quando eu falo sobre a característica do ensino, eu penso muito no que uma pessoa que vai ensinar, no quanto ela está preparada para ensinar os outros, porque quando ela ensina mal, quem vier sob o guarda-chuva dela vai ser formado dentro daquela limitação, entendeu? Quanto mais preparada ela tiver, melhor serão as pessoas formadas por ela, né? Claro. Então, assim, aqui hoje, né, a gente às vezes condiciona, mas o garoto é um garoto, o outro não sabe se defender. Você vai pegando vários pontos ali em que, obviamente, as pessoas não se capacitaram, não se preocuparam com aquilo, mas que fazem parte da ideia pré-concebida lá no início, né? Essas ideias estavam ali, né? Capacidade de liderança, capacidade de se defender, todas elas isso, estavam por exemplo, imbuídas. isso que você está colocando vai de encontro ao que o Pinduca falou em relação à formação. E o que eu falei, senão você vira um mero reprodutor do que você aprendeu, um reprodutor de movimento. Se você não entender o que você faz, o professor, cara, ele tem que ter essa consciência, ele tem que entender o que ele faz. Cara, sabe o que eu faço com meus alunos? Entendeu? Então, por exemplo, o Zé agora, ele está com jiu-jitsu terapêutico, né? Lá com crianças autistas, coisas. Ele foi estudar isso, cara, para ele ter propriedade para dar uma aula que vai dar aquilo ali. Né? Porque senão... Fui estudar psicanálise, fui estudar... Terminei o curso todo do Felipe Nilo, que é excelente, né? Excelente curso, para poder entender melhor, né? Apesar de já ter dado aula para autistas antes, eu falei, eu quero entender. E eu aceitei um desafio gigante agora, porque eu só tinha dado aula para adultos autistas, suporte 1. Você quase não percebe que o cara tem autismo. Às vezes tem uma pequena questão cognitiva, tem DEAFIX em algumas coisas, mas, cara, anda de moto, é casado, leva a vida dele. O nível de suporte de atenção que ele precisa é 0, praticamente. Eu hoje tenho aluno suporte 2, 3, que não tem nem fala. Então, isso para mim está sendo, eu chamo ele dos pequenos professores, porque eu não estou indo lá dar aula. Eu tinha que pagar para dar aula, porque eu estou aprendendo para chuchu com eles. Então, eu acho sempre o seguinte, primeiro, a gente tem que estar sempre entendendo aonde a gente quer chegar, né? Nessa plataforma, que eu não sei se foi com relação a isso que o mestre falou, e eu sempre me calo perante o mestre, porque eu almoço com ele e falo com ele, João, eu tenho que ficar calado, porque eu vou falar o quê? Eu tenho que ouvir, pô. Eu tenho que aproveitar e ouvir o máximo. Se eu puder, às vezes ele vai ter um caderninho para anotar as coisas, para não perder oportunidade dessa, então não tem que falar nada. Mas eu acho que dentro de uma plataforma, a primeira coisa que vem nisso é o entendimento de todos. Eu acho que todos têm que ter esse entendimento, né? O que eu falo de entendimento de todos? Do cara que, de repente, vai começar a dar aula para uma pessoa que não tem a competição na cabeça, não tem a ideia de ser nada. Às vezes tem pessoas que têm agressividade 0. Eu tive alunos que eu pedia, meu irmão, dá um tapa nele. Eu não consigo, prefere apanhar do que bater. Isso existe. Então, como é que eu vou pegar um cara desse e vou jogar o cara... Porra, né? Não tenho como fazer isso. E esse aluno específico até tentou. Chegou a faixa azul em determinado lugar e desistiu. Falou assim, não, para, não consigo, não é minha onda, não é minha praia. E está treinando comigo até hoje, tem 2 anos. Né? E está bom. Porque tem isso também. Né? Muitos alunos meus fazem pau a pau com outros alunos mais graduados que ele. Mas foram aprendendo no seu momento, sem pressão de nada, no seu tempo.
Aí isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer, então vamos tentar outra coisa. Que se você não adianta eu te ensinar, você dar um triângulo, pô, dá um triângulo nele, porque tem uma barriga desse tamanho, não tem mobilidade, não vai conseguir desalinhar o pescoço do cara, vai emborcar ele, vai passar um sufoco danado. Isso aí, não consigo fazer isso. Aí vem aquela frase que todo professor detesta. O aluno fala o seguinte, pô, cara, eu não nasci para isso, vou tentar peteca com vocês. Cara, a gente não pode. Né? É o que eu falo, não existe... Eu ouvi uma pessoa falando isso, acho que foi o Horion. Não existe um mau aluno, existe um mau professor. Entendeu? Então, você ter essa percepção, né, de educador, entender que aquela pessoa ali para você é importante, como ser humano, como, né, a terceira parte é essa, né? Você gostar de gente, porque se você não gosta disso, ou você pensa também só na grana, né, que aí entra naquela coisa que vocês estão falando também, porque é importante você ter um jiu-jitsu com 800, uma academia com 800 crianças, depois você virar uma Gracie Barra, que, porra, né, Nova União, né, é que nem farmácia antiga, tinha aquelas farmácias pequenininhas, aí se juntaram, ficam umas drogas mil, droga raia, aquelas coisas todas, né? Então, isso comercialmente é bom? Nossa, pra caramba, porra. Agora, até que ponto, na minha cabeça, isso atende realmente a todos? Entendeu? Porque eu estou falando isso com a propriedade de quem faz pesquisa, de quem... Cara, tem um monte de gente, mas muita gente. O mundo está ficando doente, cada dia mais. Não é? Então, é claro que vai ter cada dia mais gente precisando desse tipo de abraço, desse tipo de entendimento, né? Do que é entrar para o conflito, eu preciso enfrentar isso, né? Tem uns exercícios que eu faço na minha escola que é engraçado. Eu falei, vou te dar um tapa, você só defende o tapa. A defesa do tapa é você caminhar para dentro de mim. Aquele passo, para muita gente, cara, é um passo de 500 quilômetros. Ninguém consegue entender isso. Tem cara que dá um passo para se defender e chora. Aí você fala, existe gente assim? Nossa, um monte. Muitas. Então, quer dizer, ter esse entendimento, eu acho que também faz parte da evolução do jiu-jitsu. Entendeu? Porque senão vai dar dinheiro? Vai. Vai ser bacana, parte dos campeonatos? Vai. Um dia vira olímpico? Ah, legal. Ok, mas e aí? Aí você sai da formação para deformação, né? Cara, pode ser mais. Pode ser isso também. Entendeu? Eu acho que isso vai humanizando mais as pessoas. E a gente está vivendo uma época de desumanização gigante. De falta de empatia, de falta de entendimento do outro. Isso é insegurança, porra. E assim, o livro aqui, né? Ele tem o título que é Pra Ser Humano. Enquanto você fala, me ocorre aqui que você falou mais de uma vez, né? Tem que gostar de gente. Tudo que você fez, seja na música, seja na luta, né? E seja na parte do que você falou do branding para se comunicar com as pessoas, né? Para chegar essa comunicação ter uma eficiência, você precisa gostar de gente porque você está falando para gente. Claro. Está falando com pessoas que precisam que aquela mensagem chegue de uma maneira confortável para elas. E dentro dessa ideia, o ensinamento, o aprendizado, quando ele chega de uma forma assim, tem aquele velho ditado, ou você aprende na dor ou aprende no amor, né? Mas quando você aprende porque, de repente, você se interessou, não precisou nem da dor, nem de você ser no amor porque foi alguém que te chamou, mas porque você abriu os olhos e se interessou por aquilo, eu acho que é uma coisa que faz mais sentido na vida das pessoas, né? Por exemplo, com certeza um dia você gostou de moto porque você viu a moto e se apaixonou por aquilo que você estava vendo. Eu fui no Cine Ricamar e Easy Rider. Aí vi o Peter Fonda e o Danny Hope montando aquelas motos, eu fiquei louco aquilo. Anos depois eu andei de moto com o Peter Fonda. Que legal. Então isso para mim foi uma maravilha. Tá vendo? Então, cara, eu falo o seguinte, gostar de gente é essencial. Ter amor é essencial. Eu falo de amor mesmo, né? Amor, eu amo, não. É amor pelas pessoas, né? E ter poder e saber usar esse poder para o enfrentamento é essencial para que o amor seja legitimado. Por que eu falo isso? Vão me crucificar aqui, eu vou falar tudo, né? Pode ficar à vontade. Vamos lá. Você imagina se Jesus Cristo
agiria do jeito que ele agiu se ele não tivesse poder nenhum? Reflita sobre isso. O que fez o amor de Jesus Cristo ser legítimo, um amor que a gente não consegue nem conceber, É o poder, né? foi ele ser poderoso, ter poder de cura, poder de tirar a vida. Poder. Então, eu não acredito no pacifista, por exemplo, que não sabe se defender. Mas assim, um pouco da tua personalidade dentro do que você está falando, me parece que você, consciente ou inconscientemente, é um antropocentrista. Uma visão humanista copérnica, vamos dizer assim. Você é um cara que fala Marco Aurélio, total. muito sobre o ser humano, sobre a tua habilidade. E você tem uma habilidade inata sua, tanto que nós nos conhecemos pessoalmente ainda há pouco, e parece que estamos aqui já amigos de longa data. Então, mesmo que você tenha essa Já restrição... somos. Não, sim, vamos prolongar. Então, você tem essa tua característica, um talento natural que você vem desenvolvendo pela tua vida, isso te levou a ter êxito na vida profissional com a questão do motociclismo, isso te levou a ter êxito na questão do desporto, isso tem te levado a êxito na música também, que é uma outra questão da tua multidisciplinariedade, né? Que a gente ainda tem que falar um pouquinho disso. Mesmo que o pacifista ele opte, né, pela neutralidade, pelo não ir à frente, você também de algum modo prega isso, mas com um recurso de defesa guardado na algibeira. Exato. Por que isso? Porque às vezes o pacifista que não sabe se defender, não quer ir à frente, é só covarde. Né? Eu acredito no cara que... Como é que eu vou poder exemplificar isso assim de uma forma assim bem dura, mas que fique claro? Eu chego aqui e ponho uma arma na cabeça do Mazinho. O Mazinho, o que você fez para mim é imperdoável. Eu estou falando isso com uma arma na cabeça dele. Mas eu vou deixar você embora. Porque eu acredito que você possa refletir sobre a tua vida e ter uma chance de seguir em frente sendo uma pessoa melhor. Esse é um pacifista. Aquele que fala assim, porra, o cara me deu porrada. Não vou bater em você não, porque, porra, Fácil. eu não quero, não. Pelo amor de Deus, porra. Será que esse cara é um pacifista? Jesus fez isso por quê? Porque se garantia, Ele tinha né? poder. Tinha... Poder do bem, poder do amor. Não tem poder maior do que o amor. É por isso que eu falo, até para amar tem que ter poder. Tem poder de abrir mão. Tem poder de abdicar. Renúncias. Tem que ter poder de renunciar. Tem que ter poder para não querer ter razão o tempo inteiro. Você ter poder. Esse poder vem do quê? De você não ter medo dos enfrentamentos, de você ter ido lá atrás, ter repetido e vamos lá. Isso aí. Quantas vezes a gente fala uma posição básica de jiu-jitsu e fala assim, pô, mas se eu sair um pouquinho mais pra cá, puta, eu pego esse cara desse jeito. Porra, a continuação disso aqui dá uma... Eu pego uma omoplata, o cara capotou, jogo o joelho dali, pega a chave de bíceps. Porra, a continuação é que nem uns pontinhos que você vai juntando, forma um desenho. Então, é relembrar, repetir, criar várias oportunidades ali, que você vê que são sequenciais, né? Que se você ficasse naquela coisa ali, você de repente não ia sair numa continuidade dessa que eu te mostrei agora. Ia ficar ali. Se você sai do omoplata que o cara capotou, você pode fugir da chave de bíceps nele. É uma continuidade de uma coisa que é omoplata. Mas você pode, se o cara fizer isso, você fazer aquilo. Então, quanto mais conhecimento é poder. Então, você precisa ter poder, sem medo de falar essa palavra, porque hoje tudo é um drama do caramba, para que o amor seja validado. Né? Esse exemplo de Cristo, para mim, é um exemplo maravilhoso. Né? Por que Cristo tinha toda essa bondade, toda essa coisa que Cristo tinha? Que tinha poder, porra. Tem aquela frase famosa, né? Quanto maior o poder, maior as responsabilidades. Claro. Né? Aí você vem da sua decisão. Decisão é minha. Eu quero gostar de você, independente do que você faça.
Eu quero perdoar você independente do que você faça. E dentro disso tudo, nos teus áureos anos, né, tua juventude, você teve alguma rivalidade marcial? Você teve... Não, marcial não. Eu tive várias rivalidades, mas marcial não. alguma rivalidade onde você pôde testar o jiu-jitsu, algum desafio? Não, eu tive experiências deliciosas, né? Deliciosas, né? Pegando esse gancho aí, ó, acho que o Zé... Eu tive experiência deliciosa. O Zé tem desafiado no Instagram. Não, o Zé tem umas histórias... Não, isso não. Zé tem umas histórias legais em relação a lá o início, né, do MMA. Né? Quando começou lá o UFC e logo depois, né, alguns gringos vieram para o Brasil. E essa história eu acho que ele pode falar aí. Deixa eu só pedir licença um minuto antes do Zé falar, né? Falar mais uma vez sobre os nossos patrocinadores, né? Nossos patrocinadores aí presentes: Montenegro Vilela Barbosa Advogados, assessoria jurídica. Acessem lá, MVB_ADV. Nosso mais novo patrocinador, Prefira Veículos, inovação em atendimento. Tá? E pedir pro pessoal também, lá, né? @Prefira Veículos. E pedir pro pessoal também, né? Se inscrever na página, dar o joinha. Não deixe de se inscrever na nossa página. Nós temos agora o nosso canal de cortes também. Temos o corte do Head Coach Cast, temos a página principal, o Head Coach Cast, e o nosso Instagram também, o Head Coach Store, o nosso maior patrocinador também aqui do canal, né, que somos nós mesmos. E muito importante falar, né, gente? Quem quiser e puder fazer contato, nós receberemos com prazer todas as propostas aí para que façam parte também desse projeto aqui que só cresce. Agora, retomando o assunto, né, os grandes desafios, estamos na era dos desafios, né? Hoje qualquer um pode se dar ao direito, que eu não concordo que seja direito, eu acho errado, principalmente para pessoas da arte marcial. Eu acho que pessoas da arte marcial devem zelar pelo que nós estamos construindo, né, no âmbito da educação, claro, no âmbito da construção do indivíduo, mas, no entanto, pessoas continuam, né, usando o celular dessa forma para desafiar pessoas, proferir ofensas, né, desrespeitar o amiguinho. E o Zé veio de um tempo em que as coisas aconteciam e nem sempre eram vistas, né? As coisas não vinham à tona. Eu acho que, assim, duas coisas de enfrentamento que são distintas, mas que eu acho que traz uma experiência positiva até para depois, para a tua vida, né? Foi a experiência que ele teve com lutadores profissionais que vieram para o Brasil e casca grossíssima. Que eu nem sabia que era um profissional. Eu não sabia nada. E da época que ele morou fora dos salões lá, das brigas. Isso acontecia muito. O que acontece? Quando veio ao Brasil aqui o Coleman, o Handeman até fez aquela luta com o Carlão Barreto, e Dan Bobbitt, e Dan Severn, e vieram mais uns 3 asiáticos também, que esses eram terríveis. Nossa, os menores eram terríveis. Eu fiz um treino ótimo com eles lá no Rio Sul, né? Então, consegui treinar com todos eles, mas foi uma coisa, assim, para mim, que eu não tinha. A minha cabeça era sempre focada no meu trabalho, nas minhas coisas, né? E eu, quando vi os caras, assim, né? Eu falei assim, isso vai ser uma pedreira. Os caras muito fortes, né? Mas, graças a Deus, eu treinei com todos eles, me dei bem com um, me dei bem com 2, inclusive, e me dei mal com o outro. E não, me dei mal com mais 4, porque os chinesinhos também eram danados com as coisas de chave de perna. Eu estava aqui, estava ali, rápido pra caceta. Então, tive essa experiência. Para mim, foi uma mudança também de entendimento, porque eu não tinha parado para pensar nisso nunca, né? Então, para mim, foi bacana ter treinado com o Coleman, ter resolvido o Handeman, ter o Dan Severn, né? E o Dan Bobbitt, e aquelas coisas todas, foi ótimo para mim. Ter resolvido o Handeman que foi maneiro. Então, aquilo foi uma experiência maravilhosa para mim, né? E uma coisa que acontecia com frequência nesse ambiente da gente da Harley
eram esses salões que tinham em algumas cidades. Daytona você tinha, Laconia você tinha, Sturgis você tinha muito. E a gente ia para esses lugares e tinha os salões grandes que, se vocês entrarem na internet, você vai ver essas coisas. Né? E tinha briga, né? Então, Tinha os rings, né? Não tinha ringue na época. Na época, eles eram. Você tinha parte do bar, você tinha uma parte externa, aberta, umas arquibancadas enormes, com bar também, com aqueles balcões. Bêbado, lugar de bêbado. Um coliseu dos ébrios, né? Parecia, era um Mad Max dos bêbados. E aí chegava uma hora que os caras jogavam aposta, jogavam um plástico enorme no chão e o pau cantava. Né? E aquilo ali foi uma delícia para mim, aquilo ali. Porque eu adorava. Né? Então eu perdi a conta de quantas lutas eu fiz lá. Um monte, não sei quantos, um monte. E na última que eu fiz, que eu já estava mais velho e tudo, mas eu levei um grupo para lá, e os clientes adoravam, né? Falei, pô, cara, esse cara da Harley, o cara é maluco. O alter ego, né? O que é o Batman do Bruce Wayne? Que é cada... Mas eu adorava. Mas também, cara, eu não vou falar que não tinha vantagem nisso, porque senão eu vou falar que nem aquele bando de otário que fala, porque na época o Royce ganhava de todo mundo, o pessoal não sabia. Porra. Cada medo para sua época. É o que é. É o que é. Não tem esse papo de, era assim. O tempo não existe. O tempo existe como referencial. A vida é agora. Né? Não tem amanhã. Amanhã não existe amanhã. Ontem não existe mais também. A vida é hoje. Né? Então, o que acontece? Se você parar para pensar, se eu te ligar amanhã, já estou falando no futuro de hoje, que já virou presente. Futuro é uma data que não existe nunca. Pode nem chegar, né? Entendeu? Então, ficar pensando nisso é besteira, né? Eu não penso nessas coisas. Mas essa época era engraçada. Aí eu já estava mais parado que para cá, né? Já estava mais ligado a escrever, a compor, a fazer show, fazer essas coisas todas. Mas eu levei um grupo para lá e falei assim, pô, tá lá, se tiver o lance lá, vou cair na porrada lá, né? Porque tô a fim de me testar de novo. E hoje seria mais difícil, né? Porque eu pensei, porque hoje tem ringue mesmo lá, nesses salões, e hoje todo mundo leva pro chão, o pessoal de wrestling vai para lá para brincar. É outra história. Antigamente eram uns caras indo bêbado. É como se fosse a pelada, né? Mal dizendo das pracinhas antigas. A gente tirava a camisa, pé descalço, calça jeans e o pau cantava. Então era mole. Não tinha, famosa briga de bar. Dificuldade isso. Mas eu ficava louco para ir lá, para poder... Eu gostava dessa coisa. Adrenalina, né? Até hoje eu curto isso. Aí o que acontece? E aí isso aconteceu muitos anos. Aí nessa última vez que eu fui com o cliente, eu liguei lá pro Alessandro, que faleceu. Aí estava lá também o Flávio Almendra e o Ricardo. Aí fui em Botafogo, numa academia que tinha na São Clemente ali. Aí eles me treinaram muito, né? Para eu perder peso, para eu poder brincar sem poder machucar mesmo. Sem abrir o bico antes, né? É? Dar o gás para... só para não morrer antes, né? Da brincadeira ficar engraçado. Mas aí isso eu fiz muito. E na época também da Harley, que foi uma coisa interessante também, é que em 90 e pouco, o Royce já estava lá no UFC, aquela coisa toda. Então, sempre que a gente ia para um dealer meeting, tinha sempre o segurança lá do Lead Davis, aqueles caras todos, que, pô, e viam lá na mesa, pô, tem alguém aí de vocês que faz jiu-jitsu, pô? E eu ficava quieto. Não, ele faz, tem como você mostrar. Eu fui bando de caguete, né? O pessoal, dedo duro. Aí eles tem como mostrar, sempre para uma sala, mas os caras não queriam que eu mostrasse o jiu-jitsu. Os caras eram segurança dos caras, os caras queriam testar para ver se a coisa acontecia mesmo, né? Eu confere. Então isso eu fiz muito. Bastante. Mas o que eu falo, isso para mim era mais uma coisa, não era não era o principal. Não me... Eu gosto até hoje. Até hoje eu curto, né? Eu só não curto ter 8 hérnias, não sou merda, mas eu curto até hoje. Eu gosto disso até hoje. Isso sim me dá... Essa coisa do MMA, por exemplo, né? Antigamente no Vale Tudo você tinha um especialista contra o outro. É o que eu também fico me questionando. Mas era um especialista contra outro especialista. Hoje você começa a ter escola de MMA. Generalistas. Aí eu vejo uma luta dessa, hoje, eu vejo os caras, pô, por que ele não fez isso?
que ele não fez aquilo? Porque o cara não é especialista naquilo. O cara não sendo um especialista naquilo, ele não tem só aquilo como salvação da vida dele, ele vai se perdendo. É o famoso lutador homo-duplação, né? Resolve quase tudo. Vai entender o que eu estou falando? E eu acho também hoje uma coisa que não tem necessidade, a forma. Às vezes você vê o cara que está caindo assim, o cara caiu já apagado. Bom. Aí o cara recebe tanta pancada na cabeça dele, ele né, está morto. Antes do juiz interromper a coisa. Pô, mas para que isso, cara? Eu acho que não tem necessidade nenhuma de fazer isso. De repente o cara caiu, meu irmão, vai lá, imobiliza o cara, vê se o cara desiste, abre contagem como é no boxe, não sei, mas o cara tá morto. O cara dá um pulo e bum! Pô, pra que isso, cara? Ô Zé, tu tá falando aí do cara tá apagado no chão e o caramba. Porra, e a vida tem disso, né, cara? Tem altos e baixos, às vezes tu termina, né, dessa forma nocauteado por um problema. E tu falou muito da Harley aqui, mas eu queria que tu também falasse sobre essas alternâncias, né? Porque você acabou depois passando, né, turbulências, entrou em outras empresas. Eu queria que tu falasse um pouco também desses processos, como foi enfrentá-los, né? O que te deu provimento para passar por tudo isso. Eu vou te dizer uma coisa. Todas as outras marcas fizeram parte do mesmo grupo. O mesmo grupo trazia todas as outras marcas. A única marca que eu estou fazendo um trabalho semelhante agora, por exemplo, né, que não é a Harley, e não é a Royal Enfield, né, que hoje eu faço todo o processo de pertencimento da marca da Royal Enfield, né, desde 2020. Aí criei uma frase, somos todos Royal, aquela coisa, todo mundo fala isso no Brasil inteiro. Tal. E a gente faz encontro, tem café da manhã, a gente passeia junto, a gente viaja junto. Teresópolis foram 68 motos. Então, uma forma da pessoa também, né, que não está acostumada a andar em moto, que não está acostumada a andar em moto em grupo, não está acostumada, entrou numa loja, entrou num universo daquele aqui, que não é toda a marca que faz isso, e recebe um abraço, né, e se sente, começa a se sentir segura. Isso para mim é fantástico. Isso aqui é fantástico para mim. Né? Então, quer dizer, o processo que eu tive de trabalhar na frente dessas grandes marcas, ganhar o que eu ganhava, né, casado com uma mulher com uma situação financeira muito boa também, ter um filho maravilhoso e tudo, aquela coisa toda, e perder isso tudo de repente, para mim foi um choque muito grande, porque na minha cabeça eu já trabalhava com a Harley desde os 17 anos de idade. Entendeu? Então foi um choque assim de caramba. Eu era o Zé da Harley, eu sou o Zé do quê? Eu sou o quê, caceta? Eu sou o quê? Não conseguia me encontrar com nada, né? E aí, nessa fase que eu estava desempregado, veio a separação. Eu me separei. Aí foi mais uma paulada que eu tomei. E eu já escrevia algumas coisas, né? E eu comecei a escrever como desabafos. E comecei a poetizar, né? Escrever com a métrica da poesia. E eu tocava um pianinho xenga-xenga e comecei a fazer uma métrica para caber dentro de uma música, fazer uma harmonia e tal. E aquilo me acalmava, me desabafava, como se eu fosse desencarnar, né? Eu estava desencarnando. Eu botava aquilo que eu sentia no papel, desencarnava. Né? E aquilo foi me ajudando muito. Eu conheci... Nesse período, veio o Frejá sair do Barão, os músicos ficarem meio assim por aí e tal. Aí eu conheci o Rodrigo Santos do Barão, então a gente começou a compor pra caramba. Tem um monte de música com ele, né? Tem um CD dele, que é Motel Maravilha, que tem 3 músicas nossas lá, que é Azul, Tela de Cinema, Meu Bem. E antes disso até, eu conheci o Rick Ferreira, que também fez tocou com todo mundo já, Raul Seixas, Gerardo Carlos, tá? E a gente montou uma banda e tudo, e só tinha fera, né? Era o saxofonista Roberto Saroldi, Gilberto Gil, que já tocou, só tinha fera, era uma banda. De repente eu me vi, né, numa situação assim, desamparado, mas, porra, cantando músicas com os músicos que tocaram com Erasmo, com fulano, com Beltrano, e depois os músicos que tocaram com Barão. Caiu pra cima, né? Porra, aí era show pra caceta que eu comecei a fazer. Aí veio o problema do álcool. Aí veio uma coisa... O bem nunca veio sozinho, né? E aí o bem me acompanhava. E aí era muito show. E a minha cabeça ruim, eu separado, eu com aquela coisa toda, porra e tal. E aí foi quando eu fui para Goiânia, toda essa história toda. Eu consegui
a loja de Goiânia para trabalhar, e morei lá, e comecei a dar aula. Aí eu fiquei dedicado realmente à coisa do jiu-jitsu e à literatura. Aí parou a coisa de show, nunca mais fiz show, não quis mais fazer. Faço assim, né? Vou fazer show agora em Búzios, dia 14, viu? Lá no The House of Blues, né? Dia 14. É bom fazer isso. Vai ser uma canja que eu vou dar. Não tinha mais aqueles shows que eu fazia, que era coisa bacana mesmo. Não tem mais o compromisso do hábito, né? Não tem, não. Aí eu levo o pessoal da Roy, confraterniza, eu canto lá uma coisa ou outra. Todos os passeios eu faço isso, tal, me divirto e não quero mais nada além disso. E aí a literatura veio. Aí no caminho eu consegui um contrato com a Universal Music, né, com um compositor. Já tive esse contrato vitalício na época do Sérgio Carvalho, que ele faleceu, muito amigo meu, agora eu tenho por obra. E eu escrevo compulsivamente todo dia. Eu me obrigo a escrever todo dia. É uma obrigação. É o que eu falo, se você... né, cara, tudo, se você parar para pensar, tudo vai nessa história de você relembrar, repetir e elaborar. Então, às vezes, eu busco na minha memória alguma coisa, busco um sentimento qualquer, põe no papel, elaboro da forma que eu sinto naquele dia, transformo aquilo num poema, alguma coisa, e vou seguir em frente. Então, nessa parte artística, a única parte que eu tenho hoje é realmente a parte da escrita, né? E o resto, eu quero distância. A vida de artista te consumiu. Eu quero distância. Não, é porque, cara... Não... Cada coisa no seu tempo, né? É o que você falou, tudo tem seu momento, tem o seu tempo. Sou um cara que eu durmo, quando não dou aula de noite, eu durmo 7 horas da noite, eu acordo 4 da manhã. Essa é uma dificuldade do ser humano, saber a hora de parar por cima, né? Isso é complicado. Você às vezes quer esgotar e o show business tem isso, né? Ele te dá, assim, às vezes, é uma outra forma de poder, que é o poder do holofote, né? Você tá ali, você passa a ser... Mas é vaidade, cara. Então, eu descobri uma coisa, eu vou falar uma coisa agora que vocês vão me aplaudir. Isso ia ser no final, mas vamos antecipar o aplauso? Vocês vão... o ideal é você compreender essa frase. A gente tem que sair do ego e entrar no eco. Porque o eco é... Cara, o ego é uma bosta. Quando você sai do ego, do eu sou, não é porra nenhuma. Porque a gente não é nada. Eu estou, né? Eu estou. Então, e aproveitar esse momento do eu estou, com felicidade, com tranquilidade, né? Sem pensar na angústia do amanhã ou na tristeza do passado. Isso não é bobagem, isso é besteirada. Entendeu? E também faz parte do enfrentamento. Quando eu falo que tudo para mim, acho que a base de toda a escola que eu tive foi a luta, mesmo sem ter tido foco nisso, é porque a gente sabe, quando a gente, antes de entrar para qualquer situação, a gente sabe como é que a gente se sente. A gente sabe quando a gente está caminhando para o momento principal ali do negócio, como é que a gente se sente também. A gente sabe quando a gente entra, a gente sabe quando começa. Então a gente sente essas coisas todas, né? Então, olha quantos sentimentos a gente tem, a gente enfrenta quando você está num camarim, quando você está caminhando para um ringue, quando você começa a lutar. Cara, você passa por diversos sentimentos ali. Um monte. E quando você aprende essa coisa do enfrentamento, isso é para a tua vida toda. E se você não tiver isso, você vai estar sempre rastejando, sempre capengando. É por isso que na minha escola eu procuro olhar o meu aluno, faço uma anamnese com ele, entendo o que está acontecendo, entendeu? E dou uma aula para ele. E eu não quero que ele seja um campeão disso, daquilo, de nada. Eu quero que ele se sinta bem, que ele se sinta melhor. Você quer promover o bem-estar ali, claro, uma que ele melhoria se sinta campeão da vida. Que ele se sinta, caramba, eu não conseguia fazer isso, hoje consigo. Caramba, eu não conseguia ter um olhar no olho de alguém, hoje consigo. Eu não conseguia ter o tom de voz certa para falar com alguém que me intimidava, hoje consigo. Eu consigo lidar com uma situação adversa da minha vida porque eu entendo que o enfrentamento é assim mesmo. Vai passar. Entendeu? Então, quando eu pego um aluno, eu dou uma aula para ele. Não dou aula para uma turma. Uma aula genérica, né? Não. A gente quando, numa das nossas conversas aqui com algumas pessoas, e o Kleiber estava na mesa, né? Uhum. A gente falou muito sobre a diferença entre a academia que ela aceita alunos, né? Ela aceita, e a diferença entre realmente incluir, né? Porque é um caminho muito longo, né?
O cara vai, faz a matrícula, mas ele não é realmente integrado, né? Ele não é inserido dentro de um contexto imediatamente aceito, né? Ele pode ser colocado ali, mas ele não vai se sentir acolhido de forma imediata e nem tampouco os outros vão aceitá-lo de forma natural ali, né? Principalmente quando a gente está falando de crianças atípicas e tudo mais, né? Há um momento ali de estranhamento ali inicial por ambas as partes e ele explicou isso aqui muito bem e a questão da aula particular ela não coloca nesse nível de enfrentamento, né, de confronto com uma realidade, né? Eu tenho a experiência aqui que é do professor do meu filho menor, que ele começa fazendo as aulas particulares e depois vai casando duplas, até que em algum momento do processo ele, de repente, bota um trio e em algum momento ele começa a colocar nas aulas particulares. E você falou que você dá as aulas ali quase que, né, como se fossem uns pacientes ali. E eu queria saber de você, né, já que o teu jiu-jitsu é terapêutico, se você em algum momento você coloca eles em ambientes de convívio, como é que você tem trabalhado Então, o que eu faço? Tirando o pessoal do autismo, pegando as pessoas que têm outro tipo de patologia. Os alunos com autismo, tirando o suporte 1, eles precisam ter uma aula particular, porque eles têm características diferentes. E ciúme é uma característica. Também. Né? Às vezes ele está acostumado com você põe ele para fazer, vê uma outra pessoa, ele fica enciumado, já não quer fazer aquilo, não quer fazer aquilo outro. Então acaba atrapalhando o outro. Essa inclusão, ela tem que ter um limite e ela tem que ter um entendimento desse limite. Porque senão não faz bem nem para um nem para o outro. Né? Eu acho que a aula particular, nesse caso do autismo, suporte 2, 3, suporte 1 não, já dá para começar a fazer a brincadeira. Agora, você tem que ter muito tempo de aula particular com aquela pessoa, para aquela pessoa comece a confiar em você de uma forma completamente atípica, para que ela possa entender, dentro da forma dela de pensar, que ela vai estar interagindo com outras pessoas. Fazer isso de cara, na marra, antes de passar por esse processo, eu acho que não faz bem nem para um nem para outro. De novo, essa é a minha opinião. Quando você pega uma pessoa que vai me procurar porque está querendo exatamente o que eu ofereço, ninguém começa a minha aula sem fazer 6 aulas particulares comigo antes. Primeiro você tem 6 aulas particulares, depois você faz aula em grupo. E nessas 6 aulas particulares, além de eu ensinar um básico que vai conseguir com que ele faça um rola, com que ele faça o treinamento em pé, defesa pessoal, sem se sentir constrangido perante os outros, eu posso avaliar ele e ter um entendimento do que ele precisa. E aí, de uma certa forma, eu faço isso. Eu tenho um treino de terça, vem aqui amanhã, porque tem um aluno, o cara... E normalmente é alguém melhor do que ele. Porque meus alunos já foram doutrinados a não querer ganhar de ninguém. Eu aqui, eu posso querer ganhar, né? Mas aqui eu tenho que ensinar. Aqui tem que ter essa troca. Eu não sou uma academia de competidores. Eu sou uma academia de educadores. Tem uma coisa que eu acho que diferente. É importante. Assim, o jiu-jitsu ele traz um senso de pertencimento, né? De grupo. E quando você tem... e aí eu vou falar mais de criança, né? De crianças atípicas. E tipo, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Na Vila Olímpica, que é um espaço público, que você não pode ter... Você tem que aceitar todo mundo, né? Porque aquilo ali é uma coisa para isso. Então você tem que fazer primeiro com que aquela pessoa que chegou ali se sinta bem naquele ambiente. 2, que o grupo abrace aquela pessoa ali. Que eles entendam que ela é diferente, mas em alguns aspectos, mas perante ao grupo ela é igual a qualquer um. Ela vai fazer tudo que os outros vão fazer, né? E merece o respeito e a colaboração. Então,
Quando você começa, às vezes, a delegar algumas missões para algumas crianças que já estão mais desenvolvidas de ajudar que você vai conseguindo trazer esse senso de pertencimento para o grupo todo, né? E aquele incluído ali, ele cada vez se sente mais parte daquilo e flui muito mais fácil. Então, é um trabalho que não é fácil, porque você lá... Você cria núcleos de liderança entre as próprias crianças para que elas tragam as outras crianças. Mas não sei nem se são núcleos. Eu tenho já aquelas crianças chaves que eu sei que eu posso... que já estão mais tempo, que já têm um entendimento maior daquilo, né? E essas crianças, né, com o tempo, elas vão se desenvolver e vai ter o reflexo fora dali e você vai ter esse feedback do pai, né? Então, por exemplo, agora eu recebi um menino adolescente, 14 anos, porra, uma hiper baixa estima, assim. E ele é TOD, né? O problema dele lá. Então, tem dia, cara, que ele chega, eu já sei no semblante dele quando ele está bem e quando ele está mal. Então, por exemplo, semana passada, terça-feira, lá as aulas são terça e quinta, ele chegou e ele não conseguia fazer nada. E é do basicão, rolamento. Não, aí ele fica, porra, que merda, não consigo. Ele com ele mesmo, né? Ele se automutila, assim. Se xinga. Isso é o derrota. E aí você tem que sentar, eu sentava do lado dele e falava, meu, você é capaz de fazer, você já fez na outra aula, você não fez, não sei o quê. Só que eu vou também até um limite. Porque ele não pode se sentir o pobre coitado que você tem que ficar carregando o colo. Porque senão você também não ajuda. Equilibrar a questão ali. Então chegou um ponto que eu falei assim, ó, já que você não quer hoje, não dá, então senta ali, você vai assistir a aula. Senão você vai me atrapalhar. E tem os outros todos que precisam fazer a aula. Mas aí ele ficava, não, mas eu quero. Eu falei, então, se você quer, você tem que tentar. Se você não tentar, você não está querendo. Tem que entrar em negociação e restaurar o equilíbrio. Então, é o tempo todo essa verbalização, e é um trabalho que desgasta, né? E aí foi isso na terça, foi isso. Na quinta o cara chegou, cara. Ele já chegou antes da hora. O professor, posso ficar ali no canto treinando o rolamento? Pode. E aí, porra, fez a aula toda. Mas sempre alternando, né? Sempre, mas por conta dessa alternância e por conta do próprio problema que ele tem. Mas você tem que ter muito feeling, né? E conhecimento que você tem que buscar, cara. Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. A gente está se encaminhando para o final. Eu quero fazer uma proposta aos que nos seguem, tá? Esse livro aqui, Pra Ser Humano, da Patrícia Beltrão, esposa do Zé Roberto, tá? Ele vai ser sorteado aí entre as pessoas que se inscreverem no nosso canal, comentarem nos vídeos, né? A gente vai fazer esse sorteio aí, né? Se inscrevam no canal de cortes também. A gente vai fazer o sorteio aí no final do mês de setembro, certo? Além disso, tá? A gente gostaria de pedir, né, que sigam as páginas dos nossos patrocinadores, porque são eles que nos ajudam aqui com o canal. Então, falando deles aqui, Montenegro e Vilela Barbosa Advogados, MVB, _ADV, tá? Agora o nosso novo patrocinador, Prefira Veículos, inovação em atendimento. Sigam lá o @Prefira Veículos. E vou dar a palavra final para que vocês façam as suas considerações, tá? Primeiro, Diogo, tá? Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Nada, porque isso. Eu que agradeço poder estar participando com vocês, poder estar tendo a oportunidade, né, de conhecer tanta gente, poder ouvir tanta coisa. Agradecer ao professor Mazinho, mais uma vez aqui Seu com a tio, gente. né? Seu tio. Me conheceu criança, foi amigo do meu tio, meu amigo agora. A você por ter despendido um pedaço do seu dia, da sua vida, para vir aqui contribuir, colaborar, também nos ensinar, ainda que numa conversa, a gente tentando levar da forma... Você falou pedaço, porque para ele o tempo não existe. Sim, um pedaço, um fragmento da existência dele, para dividir aqui com a gente. Certamente, não só nós, mas quem assistiu, ouviu o programa, seja lá na plataforma que for, vai poder extrair para si algumas coisas. Você é um cara muito grande, não só de tamanho, mas sujeito multidisciplinar, de múltiplos talentos, que
talhado pela vida, mas que não perdeu a sensibilidade, a serenidade, a calma no falar. E para mim foi bem legal poder te conhecer pessoalmente e trocar essas ideias com você. Opa, te agradeço muito. E aí, Mazinho? Bom, mais uma vez também agradecer aí pelo convite, né, de estar nessa mesa. O Zé é um amigo, né, de nem tanto tempo assim, mas é um cara que desde que eu conheci, a gente teve uma afinidade muito grande, a gente está sempre junto ali, trocando, né, informação, trocando experiência e aprendendo um com o outro, né? Ele sabe que eu sou fã aí do trabalho que ele desenvolve e sempre que eu posso, eu estou lá na academia dele, colaborando também e aprendendo, né? Então, para mim, é uma satisfação grande estar aqui e dividindo esse espaço aqui com vocês. E aí, Zé? Eu quero agradecer a vocês, que é o que eu falo, né? A vida é hoje, né? E toda vez que a gente, no nosso tempo presente, a gente tem um momento como esse, muito gratificante, né? Porque a gente troca experiência, a gente fala, a gente expõe nossos pensamentos. Então, isso é muito importante, né? E sempre terminar com esse entendimento, né? Aprendam a enfrentar as coisas. E se tiver medo, vai com medo mesmo. E se não for com medo mesmo, procure algum lugar que você consiga aprender a fazer isso sem pressão, sem camisa, sem cores, sem nada. Porque você vai amar melhor, vai ser um amigo melhor, você vai ser um pai melhor, vai ser tudo melhor. Zé, obrigado, tá? Obrigado a você. Nossas conversas nos últimos dias têm sido tão maravilhosas quanto hoje aqui, mas o bom de estar presente é poder, né, falar as coisas, vendo você se expressar, vendo a alegria que você tem em falar de determinados pontos aí que você tão bem menciona. E assim, o tempo é pouco, né? Você que gosta de falar tanto tempo, para falar sobre tantas coisas que você tem a apresentar, e eu gostaria de deixar aqui o convite para que em outras ocasiões como essa você venha compartilhar, né, junto com outras personalidades que virão, né? Eu conto com a sua presença aqui, né? Você disse certa vez para mim que você uma vez pensou em fazer o seu programa e eu lhe disse prontamente, faça parte do nosso programa. Aqui as pessoas vêm como convidados, já foi o caso do Diogo, já foi o caso do Mazinho, elas acabam voltando como assim, co-apresentadores, então um organismo vivo, né? Vou ter a honra em tê-lo aqui ao nosso lado aqui, somando conhecimento e engrandecendo nossos conteúdos. Eu tá te bom? agradeço muito, te agradeço muito. E a caneca hoje é brinde para todo mundo, hein? Caneca. Opa, aí. lembrei bem, hein? Galerinha ganhando a caneca. Galera, sigam lá os canais, acessem os conteúdos, muita coisa valiosa que ficou para trás. O canal de corte está revivendo muita coisa que ainda não havia sido colocada no ar. Então, assim, tem muita gente boa que já passou por essa mesa aqui, tá? Temos 30 episódios. Assistam ao máximo, que vale a pena, certo? É isso, galera. Obrigado aí. Valeu, rapaziada.